A paz de Cristo, o amor de Maria, meu amado irmão, minha amada irmã, presta atenção. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livre-me Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, nossos olhos, ouvidos, nossa boca, que até o nosso respirar. Tudo venha de Deus e volte para Deus. Hoje, dia 26 de abril de 2022, terça-feira, segunda semana da Páscoa, tempo da graça de Deus. Vamos lá para a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 32 a 37. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam-no o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tempo da graça de Deus. Tudo era partilhado, tudo era dividido com os irmãos, os que tinham mais, os que tinham menos. Tudo era dividido de acordo com a necessidade. Amados irmãos, amadas irmãs, é isso que precisamos viver na família. Além do valor financeiro, precisamos dividir os dons, as graças que nos são dados. Cada um de nós possui graças e dons. Você sabe que dentro da sua família, o seu esposo, você, seus filhos, sua nora, seus genros, seus netos, cada um possui uma graça e um dom vindo de Deus. Esses dons precisam ser divididos e multiplicados para ser edificado o reino de Deus dentro da sua família, na sua igreja doméstica. Pense nisso. Vamos ao Salmo. Hoje o responsável é o Salmo 92. Reina o Senhor, revestiu-se de resplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Verdadeiros são os nossos testemunhos. Refugie a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. O Salmo 92, ele fala com propriedade que Deus é o Senhor do céu e da terra. E essa verdade deve ser proclamada em toda a existência, em todo o nosso tempo. A nossa família, ela deve ser centrada na graça de Deus, em que o Senhor é soberano e dele que vem toda a graça. Se você possui, e tudo o que você possui precisa ser colocado nas mãos de Deus. Se você possui dons espirituais, entregue para o Senhor, porque veio dele e para ele voltará. E para ele, da graça dele, deve ficar. Se você possui dons temporais, dele veio, para ele deve ficar e para ele vai voltar. Que a sua vida e a sua família seja toda vinda de Deus, que seja de Deus e que volte para Deus sempre. E o Santo Evangelho, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Hoje, São João, capítulo 3, versículos de 7b a 15. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer. Tu podeis ouvir o seu ruído, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasce do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabeis estas coisas? Em verdade eu te digo, nós falamos daquilo que sabemos, damos testemunho daquilo que temos vistos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu?
E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então Nicodemos era um dos sumos sacerdotes, e ele via todas aquelas maravilhas em nome de Jesus, o próprio Jesus, mas ele não acreditava nos milagres, o que estava acontecendo ali. Então Jesus dizia: meu Deus, você não está acreditando, que você está vendo. Imagina você acreditar nas coisas do céu. Então só ele, só o próprio Jesus, que já tinha subido e descido do céu, era verdadeiramente, poderia falar tudo em nome de Deus. Ninguém mais poderia falar em nome de Deus. Nenhum profeta que já tinha vindo, nem o pai da fé, o próprio Abraão, nem Moisés mesmo poderia falar com tanta propriedade como o próprio Cristo, que era o Filho de Deus, que sempre existiu e sempre vai existir, com tanta glória e com tanta graça, porque Jesus, ele é. Jesus, ele é. Não existe tempo para Jesus. Jesus é o Filho de Deus ressuscitado. E Jesus coloca, da mesma maneira que Moisés levantou a serpente para curar aquele povo que tinha sido, aquele povo descrente, que tinha sido picado pela serpente, que eles precisavam olhar, e Deus tinha mandado Moisés fazer uma serpente, colocar numa haste, para eles olharem e serem curados. Também o Filho de Deus, o Filho do Homem, deveria ser colocado também, suspenso, para que dele emanasse toda a glória para todos nós, que o sangue e a água que jorrasse daquele sagrado coração nos lavasse dos nossos pecados, e verdadeiramente ele nos lava. Agora nós somos lavados de todos os nossos pecados. Que o sangue e a água que jorram do coração misericordioso de Jesus lave o seu coração, o coração do seu esposo, o coração de cada um dos seus filhos, o coração de cada um dos seus familiares e amigos, e que lave o mundo inteiro. Amém? Estaremos sempre reunidos, meus amados irmãos e irmãs, aqui no Presta Atenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção, minha irmã. A gente está de volta e agora é para sempre. Um beijo da Cris.